Uma boa tarde a todos na paz do Senhor, e eu vou dar continuidade nas leituras do Evangelho de Mateus. Finalizando hoje o capítulo de número 2, eu vou estar lendo dos versículos 13 ao 23. Temos 3 novos subtítulos. O primeiro é a fuga para o Egito, a matança das crianças, e o terceiro é a volta do Egito. Primeiro em inglês, depois em português. Gospel of Matthew, chapter 2, verses 13 to 23. Jesus' parents take him to Egypt. After they left, an angel of the Lord came to Joseph in a dream and said, "Get up, take the child and his mother and escape to Egypt, because Herod is starting to look for the child so he can kill him. Stay in Egypt until I tell you to return." So Joseph got up and left for Egypt during the night with the child and his mother. And Joseph stayed in Egypt until Herod died. This happened to bring about what the Lord has said through the prophet, "I called my son out of Egypt." Herod kills the baby boys. When Herod saw that the wise men had tricked him, he was furious. So he gave an order to kill all the baby boys in Bethlehem and in the surrounding area who were 2 years old or younger. This was in keeping with the time he learned from the wise men. So what God had said through the prophet Jeremiah came through. A voice was heard in Ramah of painful crying and deep sadness, Rachel crying for her children. She refused to be comforted because her children are dead. Jeremiah chapter 31, verses 15. Joseph and Mary return. After Herod died, an angel of the Lord spoke to Joseph in a dream while he was in Egypt. The angel said, "Get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, because the people who were trying to kill the child are now dead." So Joseph took the child and his mother and went to Israel. But he heard that Archelaus was now king in Judea, since his father Herod had died. So Joseph was afraid to go there. After being warned in the dream, he went to the area of Galilee, to a town called Nazareth, and lived there. And so what God had said through the prophets came true. He will be called Nazarene. Agora em português. A fuga para o Egito. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: "Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la." Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: "Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito." A matança das crianças. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou furioso e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se o som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. A volta do Egito. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: "Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram." Então José se levantou, pegou a criança e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galileia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir
o que os profetas tinham dito: o Messias será chamado de Nazareno. Amém, né? Bendita é a palavra do Senhor, são apenas 10 versículos, e aqui eu consigo perceber o reino das trevas, as potestades malignas já fomentando, já se levantando, já se uriçando, né? Já querendo se mover contra uma promessa que Deus já havia feito há tantos milhares de anos, né? Deus prometeu, porque, na verdade, quando nós percebemos que a raça humana recebeu sobre si uma condenação, uma situação muito terrível, caótica, né? A humanidade, por uma desobediência, ela morreu, ela recebeu doenças, ela recebeu cegueira espiritual, e nós tivemos mesclado no nosso DNA, sim, eu vou sempre falar isso nos meus áudios, e eu não me importo com quem não gosta de ouvir isso, porque eu vou estar falando, porque um dia você vai ouvir isso, e você vai falar que aquela mulher tinha razão. Certo? Recebemos o DNA da serpente, está em nós, e é por isso que as pessoas cometem o que elas cometem. Ontem mesmo eu abri a televisão ali, o YouTube, para assistir algumas coisas, e eu vi uma notícia onde a filha matou a sua mãe de 60 e poucos anos, a facadas. Que mundo é esse? Se isso não for DNA do diabo, o que é então? Não é verdade? Então, a Deus, eu tento às vezes, eu quero resumir o meu raciocínio, mas é necessário que eu sempre bata nessa tecla, porque se alguém que estiver ouvindo meus áudios e falar, nossa, mas do que será que essa mulher está falando? Principalmente se for adolescente ou jovem, eu quero que você preste atenção. Algo de muito terrível aconteceu com a humanidade que Deus criou, certo? Houve ali uma desobediência horrorosa lá no Jardim do Éden, e por conta daquilo, um DNA corrupto foi instalado na humanidade. É por isso que hoje um ser humano vive, quando muito saudável, 70 ou 80 anos só, e existem doenças, câncer, epidemias, e existe também a natureza. A natureza humana é ruim, né? Isso aí é muito fácil de entender, só não entende quem não quer, né? Desde pequenininhas, crianças estão brincando ali, tem 2 carrinhos, o outro quer pegar o carrinho que é do outro, isso já vem impregnado, já é o nosso blueprint, que fala em inglês, já é informação recebida no DNA, certo? Então, nós temos esse problema, e esta inclinação da nossa vida humana física é para o mal. É para o mal. Por que é que vocês acham que existem ofertas para coisas ruins em todas as esquinas, para os adolescentes que mal iniciaram a vida? E o diabo sabe que no iniciozinho da fase adulta, né, os rapazes principalmente, querem possuir. Então eles sabem exatamente em que ponto pegar esses meninos que não têm maturidade e que, quem sabe, por infelicidade não aprenderam com seus pais. Olha, eu quero conversar com você, adolescente, hoje. Preste atenção, a tua alma é preciosa e Deus permitiu você ser gerado no ventre da tua mãe para que você venha ser um cidadão do céu e não um habitante do inferno pela eternidade. Só que o diabo também tem olhos grandes na tua vida. Eu preciso te avisar. Deus tem posto este pequeno trabalho nas minhas mãos para fazer, que é numa tentativa de tentar acordar as pessoas o quanto antes em suas vidas. Eu quero te dizer, moço de 16 anos, 18, 20, adolescente, jovem, eu recebi a Cristo como meu Salvador aos 16 anos, e eu sou muito grata a Deus por isso, porque ali Satanás já tinha olhos grandes e planos para com a minha vida, mas todos aqueles planos do diabo foram cancelados quando eu ergui as minhas 2 mãos para o céu e pedi socorro para Jesus Cristo, quando eu ouvi uma mensagem sobre o Salvador, que ele andou na terra e foi pregado em uma cruz e verteu o seu sangue inocente, que nunca pecou, para a minha salvação. Eu pedi socorro e ele me salvou. Então eu tenho que explicar esse tipo de coisa,
porque o diabo não brinca de ser diabo, e como ele já está condenado, ele já recebeu a sua sentença. Adolescente que me ouve, jovem que me ouve, pessoa adulta que me ouve, entenda isso. Quando Jesus Cristo andou na terra sem pecado, trazendo as mensagens para uma mente humana deformada, corrompida, com um DNA que traz cegueira. E é por isso que as pessoas, elas dão atenção apenas às coisas desta carne, desta vida física. Eu preciso ter, eu tenho que ter uma moto nova, um carro zero, eu preciso ter dinheiro, eu preciso de ter dinheiro. E o diabo é analista. Você precisa entender isso, ele é espírito, ele não precisa de dormir as 8 horas que você precisa dormir e eu, certo? Então ele gasta o seu tempo te analisando e ele vai descobrindo o que você gosta. Ele vai tentar te assediar nas coisas que você cobiça. Entende? Escute isso de uma senhora, que eu já sou idosa, já estou na categoria de idosa aqui, 63 anos. Olha, preste atenção, a tua alma é preciosa. E Jesus Cristo pagou um preço. Olha, ele como filho de Deus, ele estava lá na glória de Deus, num lugar inacessível. Mas ele desceu de lá, falou o único jeito, porque os profetas todos que foram enviados antes de Cristo, o povo rejeitou, eles foram todos mortos. Tamanha é a maldade que está em nós, nesse DNA recebido. É isso que nós temos que entender. Muitas vezes nós somos enganados de achar, nós somos tão bonzinhos, né? Eu não faço isso, eu não adultero, eu não me drogo, sabe? Já tá bom. Preste atenção porque o trabalho de Cristo foi muito árduo. Ele andou por 3 anos e meio tentando explicar, olha, a condição de vocês é esta. Então é por isso que eu leio os evangelhos, são as palavras dele que nós vamos ouvir aqui à medida que eu vou lendo. Então aqui nesse início eu quero que você entenda isso. Nesse início aqui, olha, depois de tantas promessas vindo por todos os profetas, lá no Velho Testamento, profetas maiores, menores, no tempo apontado por Deus, Cristo veio. Aqui eu estou lendo o comecinho, ele nasceu e já o mundo das trevas se levantou, já estava aqui fomentando e tentando armar, né, através desse Herodes. Preste atenção num outro ponto aqui que vem à minha mente agora aqui. Herodes, vamos falar de Herodes, era o líder político daquela época, ele era o rei ali, porque eles viviam com este tipo de regime, né? Era uma monarquia, ele era o rei ali. Então, vamos prestar atenção, gente, vamos prestar atenção. Eu tenho para te dizer que aquilo que o governo defende é exatamente o oposto daquilo que Deus realmente quer. Será que dá para entender? Ou sou só eu que estou entendendo isso? Para e pensa um pouquinho junto comigo, certo? Então aqui olha a ginástica, olha as estratégias que o Espírito de Deus precisou dar a José aqui para falar, olha, pega o menino e sua mãe e vá para o Egito, porque o Herodes está procurando o menino para matar, a criança tinha acabado de nascer. Então é isso que nós devemos prestar atenção. Quem foi que perseguiu o menino Jesus, recém-nascido? Quem foi? Foi o governo da época, o líder do governo da época, certo? Deu para entender, não deu? Então José aqui obedece, pega a mulher e vai para o Egito, né? E foi, e ficou lá, né? Aqui no versículo 14, então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e sua mãe e foi para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Olha só, Deus, ele é um Deus ordeiro. Se você tiver a tua vida rendida nas mãos de Cristo, como eu fiz aos 16 anos, Deus nos avisa do que devemos fazer. Deus nos avisa. Eu quero te dar de uma maneira bem resumida, mas eu tenho que falar, porque cabe bem aqui isso daqui. Eu quero dar um pequeno testemunho
Deus permitiu que eu vivesse nos Estados Unidos por 22 anos. E um dos meus filhos, o mais velho, Jesus recolheu e ficou sepultado lá, naquela terra, lá no estado de Massachusetts. E quando foi em 2011, o Senhor nos mandou sair e retornar ao Brasil. E foi uma situação muito difícil para nós, porque nós tínhamos tudo estabilizado lá, tivemos que colocar roupas e malas da maneira como nós fomos 22 anos antes para lá, voltamos. Não deu tempo de fazer nada, de comprar nada, de fazer nada, mas Deus depois me mostrou o porquê. Deus me revelou o porquê depois. Então, estas coisas irão acontecer com as pessoas que querem viver na direção de Deus. E as que não quiserem vão ser vítimas dos laços do inimigo de Deus, que é o diabo. Né? Então aqui José obedeceu, José foi e esperou até que Herodes morresse. Depois ocorreu uma coisa muito horrível aqui, a matança das crianças. Olha a fúria do inferno aqui. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente, ou seja, os magos, o haviam enganado, ficou furioso e mandou matar em Belém e nas suas cidades vizinhas todos os meninos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo. Olha isso daqui, olha. Eu quero que você entenda o seguinte. O mundo das trevas, o diabo e os seus servos, eles são sagazes, eles analisam e eles agem com sagacidade. Eles são, digamos que assim, espertos. O Herodes fez a conta. Aqui fala bem isso, ó. Que ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Então, o que aconteceu aqui? Ele foi lá e fez a matemática. Olha, os magos me disseram que a estrela apareceu aqui e que o menino já tinha nascido ali. Então, agora, como eles me enganaram, eu vou matar todo mundo. Então, você perceba que o mundo das trevas, ele é inescrupuloso. Ele não valoriza a vida de ninguém. Nem como pode uma pessoa ter a capacidade de mandar assassinar crianças de 2 anos abaixo? Olha a situação aqui, fala aqui, até citou o versículo que está em Jeremias, né? Fala, ouviu-se o som em Ramá, o som era de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Olha, eu vou bater de novo rapidamente nessa tecla. Deus me levou um filho e não existe uma dor pior. É uma dor que atravessa uma espada dentro da alma da gente. Mas Deus me deixou um. Aqui nesse caso a Raquel perdeu todos. Ela não ficou sem nenhum. E foi por isso que ela recusou o consolo. A vida desta mulher aqui acabou. Acabou. Sabe por quê? Por causa das obras de um homem possuído por demônios, cheio de diabos, já querendo assassinar o Filho de Deus, estando recém-nascido. Então eu quero trazer a tua compreensão, você adolescente, jovem que me hoje ouve, quem quer que esteja me ouvindo, o mundo espiritual não é brincadeira. Nós não estamos brincando de ser evangélicos, entre aspas. Não, isso tudo aqui é muito sério. Do mesmo jeito que o Herodes se levantou aqui tentando tirar a vida de Jesus recém-nascido, você pensa que ele não arquiteta contra a tua vida? Você pensa que ele não planeja contra você, não faz os planos dele? Você é adolescente que, quem sabe, está tendo dificuldade financeira dentro da casa dos teus pais. Ele vai arquitetar alguma oferta para você. Tome cuidado, porque é grande o número de adolescentes que têm suas vidas ceifadas por conta de drogas, por entrar por esse caminho maldito, que todos sabemos que é maldito. E hoje em dia, infelizmente, foi parado de falar nos púlpitos das igrejas, foi parado de se orientar. É necessário falar nos púlpitos das igrejas. Um pai e uma mãe que tem um filho não pode ficar um único dia sem interceder, sem orar, sem impor as mãos. Isso se as mãos forem santas, né? Nós temos que ter vidas entregues, rendidas
ao Senhor Jesus Cristo diariamente. Daí você pode pegar a tua mão que é santa e colocar na cabecinha do teu filho antes dele dormir todas as noites e orar e pedir a Deus proteção e pedir que os planos do maligno se afastem da vida do teu filho, da tua filha, porque se isso não for feito, o diabo não está brincando de ser diabo, e ele veio, está escrito em João 10:10, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele veio para matar, roubar e destruir. É para isso que ele veio, mas Cristo fala de si próprio: eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, muitas vezes, o que aconteceu com as igrejas hoje é que a mensagem de Cristo se torna enfadonha e cansativa, e se uma pessoa entra na igreja hoje, ela não vai ser avisada dessa realidade tão necessária, que mais do que depressa precisamos entender, porque nesse texto que eu li hoje aqui, Jesus era recém-nascido, e o Herodes já estava furioso atrás dele para matá-lo. Então, quando uma alma se converte hoje, você tem que avisar. Você tem que falar: olha, eu não quero te colocar medo não, mas é por aqui que nós temos que ir. Você precisa conversar com Cristo e ler a sua palavra, e você precisa dizer não para a tua carne. Quando você achar que você está querendo tanto uma coisa aqui, você vai ter muitas vezes na tua vida que você vai ter que se render com aquilo e dizer não, porque Deus está na minha vida, eu digo não para isso. Porque ou você diz não, porque quando você diz sim, é um terreno que você abriu, e o diabo é legalista. Quando nós dizemos sim com as nossas atitudes para ele, ele vai colocar uma pata dele ali. E olha, eu vou te dizer uma coisa: para você tirar aquela pata dele dali, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque existe legalidade com estas coisas. É complicado. Eu estou aqui para te dizer, com 63 anos de idade, eu entrei nesse caminho com 16, não pense que foi refresco. Não pense que eu deitei numa rede para tomar suco e vento na minha cara. Não foi, foram provas de fogo, foram situações dificílimas. Sim, como para Cristo aqui, olha, pensa bem, a mãe e o pai dele, ele recém-nascido, já tem que catar e carregar e fugir de um lado para o outro, entendeu? Com menos de não sei quantos anos de idade, já tinha pulado de um lado para o outro. Por quê? Para fugir, Deus dando estratégia para fugir do governo maligno da época, certo? Então, eu não quero me delongar muito, mas eu entendo no meu espírito que as mensagens precisam ser direcionadas a adolescentes e jovens nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque é nessa fase que o diabo vem para abocanhar, ele vem para prender o jovem e o adolescente. Ele sabe que se ele pegar ele ali, ele pode destruir a vida daquele adolescente e daquele jovem. E quero te dizer mais uma coisa, que eu já até comentei em outros áudios, vou voltar a repetir. Cristo, quando andou na terra, o seu viver, o seu ensinar e depois o seu sacrifício, quando ele foi posto naquela cruz, pregado lá, sem pecados, o seu sangue derramado, esmagou a cabeça do diabo. O diabo já está condenado, mas existe uma necessidade que Deus respeite as suas próprias leis. Então ele será lançado no lago de fogo e enxofre, que é o que a Bíblia fala. Mas enquanto isto não acontece, ele procura levar consigo a maior parte, o tanto que ele puder, de gente lá para o inferno, que o dia que Deus lançá-lo lá, ele vai tentar virar para Deus e falar: olha, essa criatura tua aí que você criou, essa humanidade que o Senhor criou aí, eles gostaram mais de mim do que do Senhor. É isso que ele quer, porque este espírito imundo existe, o diabo existe para afrontar a vida, para afrontar a Deus. Entenda isso. Quando você vê, a Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. Nós olhamos agora, tem que falar nisso também. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas vou falar. Gaza, a Palestina, olha para aquilo ali, veja aquilo ali, mais de 50 mil crianças mortas, fora as que estão aleijadas, uma sede de sangue,
O diabo afronta a vida, ele destrói a vida, ele despedaça as vidas. Este é o prazer de Satanás. É isso que acontece. Como que alguém, tendo o Espírito Santo de Deus, a revelação de Deus, aceitou a Cristo como Salvador, tem o seu doce Espírito morando dentro dele, poderá dizer: ah, mas Israel precisou se defender. Desde quando? Desde quando? Porque Cristo, Cristo nos ensinou, se você levar um tapa do lado direito do seu rosto, ofereça o esquerdo. Ele foi pregado na cruz inocentemente, sem pecar, e antes de dar o último suspiro, orou a Deus e disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Como é que hoje evangélicos de meia pataca, eu vou falar isso mesmo, vai abrir a boquinha santa e dizer: Israel tem que se defender. Como assim tem que se defender? Mataram 1.250 deles lá, agora tem que matar, tem que destruir Gaza. Vamos acabar com Gaza agora, vamos soterrar Gaza. Essa é a defesa do Israel. Só se você não tiver mais raciocínio, tá? Então você procura aí um psiquiatra, porque o teu raciocínio foi-se embora, o diabo levou ele, tá bom? Agora eu tenho que trazer a coisa no ponto ridículo que ela chegou, sabe? Isso daqui, olha, esse Herodes foi lá e matou, vai saber quantas crianças ele matou. E essa mulher, a Raquel, aqui não era a Raquel que nós vemos na história lá de Jacó, não era. Essa deve ser outra Raquel. Mas ela perdeu todos os filhos. Todos. Olha, como eu ia dizendo, eu perdi um e foi muito difícil. Eu tomo remédio até hoje. É uma coisa que no emocional da gente, ela impacta de uma maneira que ela nos tira um pedaço da gente, né? Mas Deus me consolou me deixando um dos filhos. Porque quando realmente os primeiros 5 anos para mim foram horríveis, porque eu estava muito nova. Eu tinha apenas 37 anos quando eu pus um filho meu de 16 anos e meio dentro de um caixão. Isso para mim, eu vou dizer para você que foi a pior coisa que eu vivi na minha vida. E eu ia muito no cemitério lá, sabe, na pedra do cemitério dele que está lá nos Estados Unidos. Eu ia lá chorar e falar com Deus. E um dia o Senhor falou para mim, o Senhor falou: você amava mais este filho do que o outro que está aí com você? O Senhor me repreendeu. Eu falei: não, Senhor, eu não amava mais esse do que o outro. O Senhor sabe disso, não é isso, mas eu dependo que o Senhor me dê a força agora, né? Porque aquele começo é muito ruim, é muito difícil, sabe? Você olhar para o quarto da pessoa, a cama onde a pessoa dormia, mexer nas roupas dela, é uma coisa que só quem passa por isso para saber, certo? Essa Raquel aqui perdeu os 3 filhos dela, ela não tinha mais nenhum para procurar força para ela continuar. Provavelmente essa mulher ficou realmente destruída, a sua vida foi destruída, né? Então o que eu quero? Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda a seriedade. E quero também que você entenda a preciosidade da tua vida. Porque aqui também, olha, a vida de Cristo muito preciosa. Então José e Maria, eles estavam em contato direto com Deus. O anjo aparecia no sonho, falava: faz isso, eles faziam. O anjo aparecia no sonho e falava: vai para cá, eles iam indo para um lado. Agora, se fosse pessoas que não tivessem o interesse na comunhão com Deus, em rendição a Deus, em buscar a sua orientação, me diga, Deus daria sonhos? O anjo viria conversar em sonho com eles? Não, Deus ele mesmo valoriza as suas coisas santas, né? Até tem um trecho na palavra de Deus que fala que não é para lançar pérolas a porcos. É uma linguagem pesada, não é? Mas é a mais pura verdade. Se nós levarmos a sério as coisas santas do Senhor e buscarmos a sua orientação, nós teremos fartura de orientação. Deus nos orientará em tudo na nossa vida. Mas se é uma pessoa que não está nem aí para nada, pode ter certeza que você não vai ser orientado por Deus e será uma presa muito fácil para o diabo. É isso que é preciso ser pregado dos púlpitos das igrejas. Porque
os jovens, os adolescentes estão se perdendo por conta da falta das mensagens santas da palavra de Deus. Cristo morreu para te salvar. Cristo está interessado na tua vida. Foi por isso que ele derramou o seu sangue inocente para te salvar, para te livrar dos planos de Satanás. Então, aqui na volta do Egito, Deus, depois, olha, foi preciso Herodes morrer, viu? Então, existem governos malignos e maus que é necessário que os seus comandantes, os seus governadores, né, os seus reis, eles precisam morrer mesmo, foi aquilo que aconteceu. O anjo só avisou José para voltar depois que o bicho ruim tinha morrido, entende? São pessoas que se dão nas mãos do diabo para cometer atrocidades, como esta daqui, matar crianças abaixo dos 2 anos. Ele morreu, então o anjo disse, levante-se, pegue a criança e sua mãe, volte para a terra de Israel. Tinha que voltar para a terra de Israel. Né? Então ali todas as pessoas que queriam matar o menino já haviam morrido. Isso aqui é muito interessante, sabe? Isso aqui é muito interessante, nós devemos prestar atenção nisso. Então José se levantou, pegou a criança e sua mãe voltou para a terra de Israel. Daí ficou sabendo que Arquelau, que era o filho de Herodes, estava governando na Judéia, no lugar de seu pai, teve medo, foi falar com Deus, logo que ele teve medo. É assim, gente, olha, quando nós temos medo de qualquer coisa, nós temos que falar com Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, eu sei que o áudio está ficando longo, mas vai ouvir quem quer. Vou dar um exemplo rápido aqui. Quando eu recebi a carta da imigração nos Estados Unidos, que eu deveria me retirar de lá, isso depois de 22 anos morando lá, porque o meu processo de legalização havia sido revisado e negado, certo? Eu também tive medo, eu fui orar, e Deus orientou, faça-se isso, venda tudo e volte para o teu país, é hora de regressar ao teu país. Gente, se eu não tivesse temor de Deus e a fé que eu tenho no Senhor de acreditar em suas mensagens, nós faríamos isso? Deixar uma vida estabilizada lá? Hoje, sabe o que estaria acontecendo conosco hoje? Vocês têm visto as notícias? Às vezes eu me atrapalho, eu começo a falar muito depressa, começo até a dar uma gaguejada que me perdoa. É que eu quero fazer valer o tempo. Eu sei que as pessoas não têm tempo de ouvir áudios longos, certo? Se eu não tivesse, minha família, eu e minha família, meu marido e filho, não tivéssemos obedecido, hoje nós estaríamos sendo perseguidos pelo ICE lá nos Estados Unidos, sabe? Porque essa organização ICE, que está lá nos Estados Unidos pegando os imigrantes, não adianta ter o green card, que é o que eu tenho. Eu tenho residência americana, mas não adianta, eles estão pegando esses também. E agora, minha amiga americana de lá, conversei com ela no Natal e ela me disse, agora nós temos que andar com a nosso birth certificate, ou seja, com o registro de nascimento, o documento que eles têm que andar na rua agora. Porque quando o ICE para, se você não mostrar um desse, ou tua certidão de nascimento, você já é levado algemado. Então, me diga se Deus não me orientou, se não foi Deus que fez com que eles revisassem um processo que nós já havia gastado, só Deus sabe o tanto de dinheiro, um processo de quase 10 anos para legalização, foi revisado, já tinha sido aprovado, mas aí decidiram revisar e negaram. Mas Deus querendo nos remover de lá, Deus quis me tirar de lá, e assim Deus fez. Então hoje eu vejo tudo isso acontecendo e eu agradeço a Deus porque Ele cuidou da minha vida, né? Então aqui o José ficou sabendo e foi pedir a Deus orientação, né? Ele falou, não, o Arquelau é o filho do Herodes, ele tá lá, e agora, meu Deus, o que eu faço, né? Então, depois de receber num sonho mais instruções, quer dizer, ele buscou, o anjo apareceu. José foi para a região da Galiléia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Foi num canto lá, mais retirado. Porque Deus orientou. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias será chamado de Nazareno. Agora você pensa como esse Deus é poderoso, que ele avisou profetas lá no passado. Ele dava uma frase aqui, a outra lá, e quando as coisas foram acontecendo, cada coisa se encaixava no seu devido lugar, né?
Assim é a vida daqueles que se rendem ao Senhor Jesus Cristo, né? Que fez uma obra redentora perfeita, foi um sacrifício aceito por Deus, né? Rasgou-se o véu, nós vamos chegar lá, né? Eu estou aqui no comecinho do Evangelho de Mateus, eu vou chegar até o último capítulo e nós vamos ver coisas gloriosas que aconteceram. E Cristo fez tudo isso por você, adolescente que me ouve, jovem que me ouve, você adulto, você senhora, você senhor. Olha, nós precisamos ler os evangelhos. E quando nós formos lendo os evangelhos, converse com Deus. Não pense que é difícil orar, alguém falar, temos que orar. Às vezes a coisa fica assim, com um sentido de peso. Não é pesado. Eu te digo para você que não tem peso nenhum. Pesado é nós carregarmos esta carne nossa, essa natureza corrompida com o DNA de Satanás, e isso é pesado, porque isso aqui gosta de encrenca. A nossa natureza humana, corrompida com o DNA do diabo, ela gosta de encrenca, ela quer ter razão, ela não leva desaforo para casa, isso só traz problemas, ela se enche de ódio, sabia? Sabia que a nossa natureza humana, se nós não formos aos pés de Cristo e pedirmos limpa a minha alma e limpa o meu coração, nós podemos virar depósitos de raiva. Como isso aqui, ó, o Herodes ficou furioso. Vocês sabiam que existem pessoas que são furiosas? Tem pessoas que são furiosas. Então quer dizer que essa fúria é o quê? É a presença de Deus na vida do ser? Claro que não. Essa fúria aqui que o Herodes experimentou, e é a mesma fúria que o Netanyahu experimentou também, experimenta. Porque ele mata e não quer parar de matar. Ele odeia os palestinos. Por quê? Porque Jesus é de lá. Jesus nasceu naquela área, ele nasceu em Belém. Belém fica no West Bank, que é a Cisjordânia em português. Certo? Aquela gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, tá ficando longo aqui, mas vai escutar quem quiser. Aquela gente lá é a gente mais pura que existe na face da terra, sabia? Lá dentro não existe um homossexual, não tem uma lésbica, não tem gente um querendo furar os olhos do outro, e mesmo em meio a tudo aquela perseguição que eles passaram, mesmo em meio a todas essas bombas que eles receberam, por mais de 3 anos que está acontecendo isso, você nunca viu a história de um matar o outro lá dentro. Você já imaginou se fosse nós brasileiros? Dentro de um espaço ali de 50 e poucos quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura, recebendo bomba em cima da cabeça, não tendo o que comer? Quantos de nós teria um furado os olhos do outro ali, hein? Nós brasileiros. Hein? Responda para você mesmo. Eles respeitam a vida. Eles são puros em seus corações. O que as mulheres palestinas mais querem é ter filhos. Elas sabem que o dom da vida é Deus quem dá. Elas entenderam que famílias com muitos filhos são famílias fortes. Os filhos ajudam seu pai, as filhas ajudam sua mãe. Não existe esse ranço, esse comportamento malicioso que tem vamos dizer assim, no ocidente, né, na parte west of the earth, né? Porque nós temos uma tendência tão ridícula, gente, de achar que é só Israel, os Estados Unidos e o Brasil. Só nós que temos o Deus conosco, temos Deus conosco. Nós somos evangélicos, entre aspas. Gente, nós somos a coisa mais feia, que nós viramos a coisa mais feia. A partir do ponto que uma igreja evangélica dá o seu suporte a um genocídio como esse que nós estamos vendo em Gaza, é porque ela já está caída há muito tempo, já despencou, só ficou com o nome só. Isso é um perigo muito grande, a pessoa adentrar a um caminho, a ir para uma igreja, aonde a mensagem pura da palavra de Deus, que é para pegar a sua cruz e seguir a Cristo todo santo dia, virou apenas mensagens de prosperidade. Venha cá que a igreja irá te abençoar, nós iremos fazer uma bênção e você vai prosperar, e você tem que trazer também, você vai ter que dar, você tem que dar tanto por cento do que você ganha. Se você precisa de uma bênção financeira, dê que você vai ganhar. Isso é o diabo. E sabe o que acontece? O diabo dá também, gente. Ele virou para Jesus Cristo e disse:
mostrou todos os reinos do mundo. Eu vou chegar lá. Está aqui nesse evangelho, eu vou chegar lá. Mostrou todos os reinos do mundo e falou, olha, tudo isso te darei. Falou para Cristo, se prostrado me adorares. Então, se é dinheiro que você quer, você vai ganhar. Você vai ganhar porque o diabo te dá, viu? Só que no final ele quer ficar com a tua alma na condenação eterna. Quer que eu te diga uma coisa? Eu vou finalizar agora. Eu sei que eu já falei demais, mas eu vou finalizar agora. Esta vida passa muito rápido. Eu me converti aos 16 anos. Eu tô com 63. E eu não vi meio século passar. Certo? A eternidade, preste atenção no que eu tô te falando. Preste atenção no que eu tô te falando. A eternidade é para sempre. Não para, não tem fim. Não tem fim. E é por isso que o diabo trabalha tão difícil. É por isso que ele trabalha. Ele trabalha, ele quer almas para ir com ele na condenação eterna. Ele pensa que ele vai poder envergonhar a Deus e dizer que o número das almas que ele levou para o inferno é maior do que o número das almas que Cristo levou para o céu. O que você vai fazer da tua vida? Você vai entrar para a estatística do bicho? Ou você vai entrar para a estatística do Cristo que nunca pecou e deu seu sangue inocente pela tua vida? Preste atenção no que essa senhora aqui de 63 anos está conversando com você hoje. Eu estou aposentada, trabalhei muito na minha vida, mas eu quero usar os meus anos que Deus ainda tem para mim para tentar te orientar, para tentar esclarecer tantas quantas pessoas eu puder. Eu quero fazer isso. Porque o dia que eu entrar na eternidade, quem sabe se eu não vou ver o teu rosto lá. Não é verdade? A tua vida é muito preciosa, moço. A tua vida é muito preciosa, moça. Jesus tem um caminho bom para você, um caminho lindo, que ele vai te orientar em tudo, como ele fez por mim. Olha, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe uma melhor do que a outra, mas ele vai atender quem lhe busca, quem quer a sua orientação. Se você desprezar a orientação dele, se você não valorizar esse sacrifício tão terrível, ou nós achamos que foi fácil para Cristo, simplesmente foi um passeio lá no Beto Carreiro, será que foi isso para ele? Ter que permitir ser esbofeteado, cuspido, bateram nele, dilaceraram o corpo dele antes de pregar ele naquela cruz. Vocês acham que isso foi divertido para ele? E ele não tinha pecado, entendeu? Ele passou por tudo aquilo por você e por mim. Então existe uma necessidade de nós voltarmos a esta mensagem. Chega de dizer que venha para a igreja que Deus vai te dar prosperidade. Chega porque Deus também vai começar a tratar com esses pastores dessas igrejas agora. Deus sempre dá uma janela de tempo, ele permite a coisa ir acontecendo, mas quando o copo do seu julgamento enche, o copo da ira de Deus enche, esse copo é derramado, certo? Então vamos voltar para a palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus por poder ter lido apenas 10 versículos. E eu pude falar tudo isso. E tudo isso que eu estou te falando em nome de Jesus Cristo, com a esperança de que você entendeu tudo que eu falei. Tenha a tua vida dirigida por Deus. Renda-se aos pés de Cristo. E o Senhor vai te orientar, vai te falar, vá para cá ou vá para lá. E você vai ser bem sucedido na tua obediência à orientação de Deus. Então, eu vou parando por aqui, porque eu acho que eu já até falei mais do que eu tinha planejado falar, né? Esse áudio ficou bem grande, mas o desejo sincero da minha alma é que você seja abençoado com as minhas palavras. Deus sabe disso. E eu vou estar dando continuidade com estas leituras, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós.